Em setembro de 2012, um helicóptero da Fox News realizava uma transmissão ao vivo, que rapidamente ganharia um rumo traumático. A aeronave acompanhava uma perseguição em alta velocidade, envolvendo um Dodge Caliber vermelho, roubado sob a mira de uma arma no Arizona. O homem ao volante era Jodon Romero, de 33 anos. Ele já era procurado por violações de liberdade condicional e carregava um histórico de crimes violentos. A perseguição não era comum. Durante a tentativa de fuga, Romero disparou diversas vezes contra as viaturas e chegou a abrir fogo contra o próprio helicóptero da emissora, forçando os agentes a recuar enquanto a situação saía totalmente de controle. Por mais de 100 quilômetros, as câmeras mostraram o veículo costurando o trânsito de forma frenética. Havia uma suspeita terrível de que uma vítima ainda estivesse dentro do carro, o que aumentava a tensão de quem assistia de casa. You never know. Maybe he's taking the carjacked victim to the victim's house. Now this scares me. What are you doing out in the middle of nowhere, getting out of the car? I'm just not sure about this. He's getting things out of the vehicle, clearly. Momentos depois, Romero começa a correr sem direção, desorientado, ainda segurando a arma. O que aconteceu a seguir mudou o desfecho do caso para sempre. Sem qualquer aviso, ele voltou a arma contra si e tirou a própria vida. A cena foi transmitida ao vivo até ser cortada às pressas pelo âncora Shepard Smith, mas o impacto já havia alcançado o público. No, get off, 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 get off it, get off it, get off it, get off it. Naquele instante, tornou-se claro que a Fox havia exibido ao vivo a morte de um homem na televisão. Shepard Smith se desculpou imediatamente. Ainda assim, centenas de milhares de pessoas, incluindo muitas crianças, já haviam presenciado aquele episódio extremamente perturbador. Sometimes we see a lot of things that we don't let get to you because it's not time appropriate, it's insensitive, it's just wrong. And that was wrong. And that won't happen again on my watch. And I'm sorry. Após o ocorrido, a transmissão provocou uma reação imediata contra a Fox. Diversos críticos afirmaram que a emissora deveria ter interrompido o sinal assim que Romero deixou o veículo, ou, ao menos, utilizado um atraso maior para evitar a exibição do momento final. As imagens também tiveram consequências profundas fora da televisão. Angela, esposa de Jordan Romero, entrou com um processo contra a emissora, alegando danos emocionais e psicológicos severos. Ela revelou que os filhos do casal, ao ouvirem comentários sobre o caso, buscaram o vídeo na internet e acabaram confrontados com a dura realidade de que a gravação mostrava o próprio pai, o que causou um impacto devastador na família. Ainda assim, o processo foi arquivado. O juiz entendeu que a transmissão envolvia um fato de interesse público e, por isso, estava amparada legalmente. Com o passar do tempo, o episódio acabou ficando em segundo plano. Mas para quem presenciou a cena ao vivo, a lembrança segue difícil de apagar. O caso evidenciou os riscos das transmissões ao vivo, em que poucos segundos separam a informação da tragédia. A transmissão da Fox News em 2012 certamente entrará para a história como um dos momentos mais perturbadores já capturados na TV ao vivo. Se o caso da Fox News foi um erro técnico de segundos, o que aconteceu na noite de 25 de junho de 2007 foi um erro de julgamento que assombra a história da TV até hoje. A WWE se preparava para entrar ao vivo com um episódio especial de 3 horas do Monday Night Raw. O evento, marcado para acontecer em Corpus Christi, no Texas, prometia. Um nome não aparecia nas listas, não respondia aos contatos e não havia qualquer explicação oficial. Chris Benoit. Segundo o também lutador, Chavo Guerreiro, 2 dias antes do evento, ele havia recebido uma mensagem de voz de Benoit. Nela, Chris afirmava que sua esposa, Nancy, e o filho do casal, Daniel, haviam passado mal após uma suposta intoxicação alimentar. No dia seguinte, uma nova mensagem trouxe um tom mais preocupante, informando que Nancy havia piorado. Nas primeiras horas da madrugada seguinte, a situação tomou um rumo ainda mais estranho. Guerreiro passou a receber uma sequência de mensagens de texto enviadas por Benoit, todas com conteúdo incomum e inquietante. Algumas se limitavam a informar o endereço da residência.
Outra detalhava onde os cães estavam sendo mantidos e avisava que a porta lateral havia sido deixada destrancada. As mensagens chegaram por volta das 3 horas da manhã. Guerreiro não respondeu naquele momento. Ele acreditava que veria Benoit mais tarde, já que estava programado para buscá-lo no aeroporto para o show daquela noite. No entanto, Benoit nunca apareceu. A partir daquele ponto, ninguém voltaria a ter qualquer contato com ele. In reality, WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. Chris Benoit, sua esposa Nancy e o filho do casal, Daniel, de 7 anos, haviam sido encontrados sem vida dentro da residência da família. A informação caiu como um choque no mundo da luta livre. Com poucas horas restantes até o início do programa, a WWE precisou tomar uma decisão imediata. As lutas planejadas foram canceladas. No lugar do evento habitual, a empresa optou por dedicar a noite a uma homenagem a Chris Benoit, que naquele momento, naquela noite, o Monday Night Raw assumiu um tom solene. A programação exibiu momentos marcantes da carreira de Benoit, com imagens de algumas de suas lutas mais icônicas. Lutadores consagrados como Stone Cold Steve Austin, John Cena e CM Punk, que originalmente enfrentaria Benoit naquele show, compartilharam relatos pessoais, descrevendo-o como um profissional incansável, um talento técnico raro e um homem profundamente dedicado à família. There was respect. It meant everything to him. Respect for this business, respect for the fans, respect for the wrestlers, respect for his family, respect for himself. Por um breve instante, o mundo da luta livre pareceu unido pelo luto coletivo. Mas próximo ao encerramento da homenagem, algo sutilmente mudou. William Regal surgiu na tela. Diferente dos demais, que falaram de forma emotiva, suas palavras foram visivelmente contidas. Não houve discursos longos, nem elogios enfáticos. Apenas um reconhecimento discreto e cauteloso da morte de Benoit. At a later date, I'll be quite happy to sit here and tell you all the things about Chris Benoit that I'd like to tell you. But now all I'm willing to say is that Chris Benoit was undoubtedly the hardest working man in professional wrestling. Alguns espectadores notaram a mudança quase de imediato. O clima da transmissão parecia diferente, mais contido, mais pesado. E existia uma razão clara para isso. Pouco antes da entrada ao vivo de Regal, ele teria sido chamado discretamente pelo lutador John Layfield, que lhe sussurrou uma pergunta inquietante. Você acha que ele teve algo a ver com isso? Até aquele momento, essa possibilidade jamais havia passado pela mente de Regal. Ele havia preparado uma homenagem completa. Porém, aquela pergunta alterou completamente sua percepção. Diante das câmeras, a incerteza começou a surgir. Suas falas tornaram-se mais breves, cautelosas e contidas, porque, de repente, o que parecia impossível começava a soar plausível. E, para quem conhece o desfecho dessa história, já entende exatamente para onde tudo isso estava caminhando. We're now looking at this case and ruling it as a double homicide suicide. Evidence in the home leads us to believe that Mr. Benoit had murdered his wife by asphyxiation. Sometime shortly after that, the same for his son Daniel. Enquanto o público lamentava Chris Benoit ao vivo na televisão, longe das câmeras, os investigadores já começavam a reconstruir o que realmente havia acontecido. E a realidade era difícil de aceitar. Nos dias que antecederam a homenagem, as apurações revelaram que o próprio Benoit havia tirado a vida da esposa, Nancy, e o filho, Daniel, antes de tirar a própria vida. As autoridades concluíram que ele dopou e estrangulou os dois, posicionando Bíblias cuidadosamente ao lado deles. Benoit permaneceu na residência por mais de um dia, antes de tirar a sua própria vida em sua academia doméstica. O motivo exato jamais foi completamente esclarecido. No entanto, um elemento passou a se destacar acima de qualquer outro nas investigações posteriores: o estado de seu cérebro. Após sua morte, o cérebro de Benoit passou por uma análise neurológica detalhada.
As conclusões reveladas foram profundamente alarmantes. Os exames indicaram que seu cérebro estava tão comprometido por anos de impactos repetidos que se assemelhava ao de um paciente idoso com Alzheimer. A violência, o comportamento calculado e o colapso emocional passaram a ser interpretados como sinais de um grave colapso mental, possivelmente intensificado pela encefalopatia traumática crônica, condição hoje amplamente associada a concussões frequentes em esportes de contato. De repente, a homenagem repleta de elogios exibida poucas horas antes assumiu um sentido perturbador. O homem exaltado ao vivo na televisão como herói e pai dedicado era, na realidade, o responsável pelo acontecimento brutal da própria família. Ainda assim, existiam camadas ainda mais inquietantes. Um dos registros mais desconcertantes, deixados para trás, foi uma promoção gravada por Benoit para um episódio separado do Raw, registrada alguns anos antes. My wife and my children will not be watching Raw because I am going to do something that is unthinkable. I'm going to leave you with my anger. Sleep well. Na época, aquilo tinha apenas a função de divulgar uma luta futura. Mas, com o conhecimento que existe hoje, a gravação passa a soar errada, como uma máscara, uma encenação final, ocultando algo profundamente fraturado por dentro. E é essa dissonância, a imagem de um homem admirado em contraste com o que se escondia atrás das portas fechadas, que continua assombrando o universo da luta livre até hoje. Considerou isso perturbador? Então prepare-se para o que você está prestes a ver. Avançando para 2013, a televisão nos Estados Unidos, assim como em grande parte do mundo, já havia completado sua transição para o formato digital. A era da TV analógica ficara para trás, mas alguns elementos daquele período ainda permaneciam ativos. Um deles era o sistema de alerta de emergência. No. Criado originalmente em 1963 como Emergency Broadcast System, mais tarde renomeado para EAS, o sistema foi desenvolvido para alertar a população sobre situações graves e iminentes. Durante grande parte de sua história, o principal temor era um conflito nuclear, o que fazia com que transmissões de rádio e televisão fossem interrompidas automaticamente em caso de ameaça. Com o fim da Guerra Fria, o EAS continuou em operação e passou a ser utilizado principalmente para alertas relacionados a desastres naturais. Seu sinal sonoro característico tornou-se amplamente reconhecido, associado a situações que exigem atenção imediata. No entanto, em 11 de fevereiro de 2013, telespectadores da cidade de Great Falls, em Montana, que assistiam à emissora KRTV, ouviram um aviso completamente fora do padrão. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. Em vez de um alerta climático ou de segurança, a mensagem informava que corpos estariam se levantando de túmulos e representando perigo à população. Embora se tratasse claramente de uma interferência indevida, o uso do EAS, somado ao tom sério da locução, fez com que parte do público acreditasse, ainda que por alguns instantes, que algo extraordinário estivesse acontecendo. Interrupções semelhantes ocorreram no mesmo dia em regiões de Michigan e Wisconsin, além de um caso posterior no Novo México. Muitos pensaram que era uma brincadeira de algum funcionário interno, mas a verdade era mais assustadora. O Sistema de Alerta Nacional dos Estados Unidos tinha sido hackeado. O responsável foi Caleb Pollard, um jovem de 18 anos que explorou uma falha ridícula de segurança. As emissoras ainda usavam a senha padrão de fábrica. Ele provou que, com um simples computador,
qualquer um poderia instaurar o pânico em massa. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely... O episódio chamou atenção não apenas pelo conteúdo inusitado, mas por demonstrar que, mesmo na era digital, sistemas considerados seguros ainda podem ser explorados por quem possui conhecimento técnico suficiente. E se a ideia de zumbis saindo das sepulturas parece uma piada de mau gosto, o que aconteceu no Reino Unido em 1977 cruzou a linha do inexplicável. Na noite de 26 de novembro daquele ano, moradores do sul e sudeste do país assistiam normalmente à programação da ITV, mais especificamente da afiliada regional Southern Television. Tudo seguia como esperado, até que, por volta das 17h10, durante um noticiário, a imagem começou a apresentar interferências e um zumbido profundo passou a distorcer o áudio. Antes de seguir adiante, é importante esclarecer um ponto essencial. Até hoje, não existe registro oficial preservado da transmissão original. O que circula atualmente é uma reconstrução cuidadosa de como o evento provavelmente se apresentou naquela noite, baseada em relatos técnicos e testemunhos. Partes do áudio são difíceis de compreender, razão pela qual legendas costumam acompanhar a reprodução. Durante a interferência, uma mensagem foi ouvida. A voz afirmava representar uma entidade chamada Vrillion, que dizia falar em nome de um suposto Comando Galáctico Ashtar. O conteúdo da mensagem abordava temas como o futuro da humanidade, a necessidade de abandonar conflitos, a chegada de uma nova era e alertas sobre falsos guias que explorariam as pessoas. O tom era solene, contínuo e incomum para uma transmissão televisiva. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now to say the same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is in order that you may share in great awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. The new age can be a time of great peace and evolution for your race, but only your rulers are made aware of the evil forces that can overshadow their judgments. Be still now and listen, for your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. You are free to accept the protection of those who learn to live. Many go as wide as this. Then they run out. Spiritual evolution. Hear now the voice of Willon, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Be aware also that there are many false habits and guides at present operating on your world. They will suck your energy from you, the energy you call money, and will put into evil ends, giving you worthless dross in return. But your divine self will protect you from this. You must learn to be sensitive to the voice within. That can tell you what is true and what is
Learn to listen to the voices which is such as this is our message. I really appreciate that we can't I insist so delicious, full of only really choice ingredients. I can Cats have 9 lives. Have no fear. Keep on learning yourself and just talk with the ways of your satisfaction. The Ashtar Galactic Command thanks you for your attention. We are now leaving the place of your existence. May you be blessed by the supreme love and truth of Use your imagination. Bem, foi algo, no mínimo, fora do comum. Ainda assim, vale refletir com calma. Se Vrillon e outros supostos emissores realmente quisessem alertar a humanidade por meio da televisão, seria lógico imaginar uma interrupção ampla, envolvendo diversos canais e sistemas de comunicação, e não apenas o sinal de uma emissora regional no sul da Inglaterra. Além disso, para entidades descritas como intergalácticas, o domínio da língua inglesa apresentado na mensagem chama bastante atenção. Existem pessoas que acreditam genuinamente que o episódio representou um contato extraterrestre real. No entanto, essa interpretação não convence a todos. Mesmo assim, é inegável que uma interrupção televisiva daquela natureza jamais havia ocorrido antes. Quem presenciou o evento ao vivo relatou surpresa, choque e um sentimento real de medo diante do desconhecido. Pouco depois, a Southern Television se manifestou oficialmente, esclarecendo aos telespectadores que tudo não passou de uma interferência indevida no áudio e que não havia qualquer contato externo envolvido. Ainda assim, o chamado incidente Vrillon atravessou as décadas, transformando-se em um clássico cult da história da televisão. O episódio continuou ecoando culturalmente, alimentando debates, teorias e curiosidade até hoje. E agora eu quero saber, se você estivesse assistindo à TV naquela noite, teria acreditado na mensagem? Deixe sua opinião nos comentários e prepare-se, porque o próximo caso leva esse tipo de interferência a um nível ainda mais inquietante. Jimmy Savile foi uma figura da mídia britânica que alcançou notoriedade como apresentador de diversos programas populares exibidos pela rede BBC, desde a década de 1960 até o começo dos anos 2000. Um de seus projetos mais conhecidos, intitulado Jim'll Fix It, lançado em 1975, tinha como proposta Savile atendendo pedidos e sonhos de crianças que lhe enviavam cartas, o que construiu sua imagem como defensor das crianças e das famílias. Fora da televisão, Savile também era reconhecido por suas ações filantrópicas, tendo arrecadado mais de 40 milhões de dólares destinados a diferentes causas ao longo de sua trajetória. We have never seen such beauty. Hush, ladies and gentlemen, I know that you're enthusiastic, these beautiful ladies. We have never seen such beauty on such a stage of... It's delicious, delicious. And give our love from Jim'll Fix It to everybody in Japan when you get back there. Yes, we will. She's so lovely, she's so beautiful and pretty. I don't think, explain to her, I do not think we will let her go back to Japan. I think we will keep her for ourselves. We keep you here all the time. She wants to stay in London too. She wants to stay. I've got myself a girlfriend. Wow. Listen, now then. Let's have a look at the good one. Wow. Fabulous. Fabulous. What you got on, baby? This is my design of an evening dress. Wow. Yeah? And if Xandro will help me, I'll take off the bottom layer and it'll become a party dress. I'll have a go. Oh. What? Stripping on Jim'll Fix It? My word.
can see, I have two young ladies. They look like a pair of bookends because they are identical, you see. And some weeks ago, my friend on the left here, I did say, it's one of my girlfriends. So she has something to say back, which is... This is my boyfriend. Oh, so she said it, you see. Good, you did well there. Embora o comportamento de Jimmy Savile frequentemente despertasse desconfiança, a maioria das pessoas atribuía isso à sua imagem excêntrica e acabava não dando maior importância. Essa percepção, porém, começou a mudar quando acusações sérias passaram a surgir no início dos anos 2000. Nos últimos anos de vida de Savile, a polícia do Reino Unido já havia recebido dezenas de denúncias relacionadas à sua conduta, algumas delas remontando a décadas anteriores. Ainda assim, mesmo com rumores persistentes e múltiplas acusações acumuladas ao longo do tempo, grande parte dessas alegações foi ignorada, permitindo que Savile continuasse fazendo aparições públicas sem enfrentar um escrutínio significativo. Em 2007, no entanto, o volume crescente de denúncias tornou impossível manter o silêncio. A pressão levou as autoridades a iniciarem uma investigação formal, durante a qual Savile foi finalmente interrogado pela polícia. Embora as acusações contra ele fossem alarmantes, o Serviço de Promotoria da Coroa concluiu que não existiam provas suficientes para dar prosseguimento ao caso. Mesmo após Jimmy Savile ter falecido em 2011, a real dimensão de seus crimes permaneceu oculta por algum tempo. Em 3 de outubro de 2012, foi exibido um documentário intitulado The Other Side of Jimmy Savile, apresentado pelo ex-detetive Mark Williams Thomas, que já havia investigado denúncias envolvendo Savile anteriormente. Na produção, diversas mulheres decidiram falar publicamente, relatando experiências de abuso sofridas durante a adolescência. A exibição provocou uma reação imediata e intensa na mídia, incentivando centenas de outras vítimas a se manifestarem com relatos semelhantes. O impacto foi devastador e resultou na completa destruição da imagem pública que Savile havia construído ao longo de décadas, encerrando de forma definitiva sua reputação antes amplamente admirada. À medida que as denúncias aumentavam, o público passou a reavaliar antigas aparições televisivas de Savile sob outro olhar. Em um registro especialmente inquietante, ele aparece interagindo de forma claramente imprópria com uma jovem, diante das câmeras da televisão. A jovem ao lado de Savile era Sylvia Edwards, que tinha apenas 19 anos quando o episódio ocorreu, em 1976. Anos mais tarde, ela relatou à imprensa que denunciou o comportamento inadequado de Savile a um funcionário da BBC, na época, mas sua queixa foi ignorada, e ela acabou sendo dispensada sem qualquer providência. Segundo a própria Sylvia, sua experiência, infelizmente, não foi um caso isolado. Nos anos que se seguiram à morte de Savile, centenas de outras vítimas decidiram se manifestar publicamente, trazendo à tona relatos semelhantes. Algumas estimativas apontam que, ao longo de uma carreira que se estendeu por quase 5 décadas, ele possa ter feito até 1000 vítimas. Esses depoimentos revelaram a verdadeira dimensão dos abusos e expuseram um padrão de comportamento que permaneceu oculto por anos, protegido pela fama, pela influência e pelo silêncio institucional. O que torna o caso de Jimmy Savile especialmente inquietante é a extensão dos relatos associados ao seu nome. Embora muitas denúncias envolvessem jovens do sexo feminino, as investigações posteriores indicaram um alcance muito mais amplo, incluindo pessoas de diferentes idades e contextos. Savile se beneficiou da posição de destaque que ocupava dentro da BBC, o que lhe proporcionava acesso facilitado a ambientes frequentados por jovens. Muitos relataram sentir receio em questionar ou denunciar alguém tão influente e amplamente respeitado. Até mesmo sua imagem filantrópica, celebrada durante décadas, passou a ser vista sob outra perspectiva. As doações feitas a instituições, especialmente hospitais, passaram a levantar questionamentos sobre possíveis intenções ocultas ligadas ao acesso a ambientes sensíveis e pouco supervisionados. O caso permanece como um alerta inquietante. Ele evidencia como figuras públicas amplamente admiradas podem continuar atuando mesmo diante de denúncias formais que não foram devidamente apuradas. A trajetória de Jimmy Savile
se tornou uma reflexão direta sobre impunidade e falhas institucionais, mostrando como a falta de investigação adequada e de responsabilização permitiu que comportamentos graves se mantivessem por anos, apesar de relatos e alertas que já existiam. No início de 2010, Berlim recebia um dos eventos mais prestigiados do circuito internacional de pôquer. A European Poker Tour reunia jogadores experientes, novos talentos e um grande público, todos atraídos pela promessa de partidas decisivas e premiações expressivas. O ambiente era sofisticado, controlado e cuidadosamente planejado, até que um único episódio rompeu completamente aquela atmosfera. Exatamente às 14h15, um grito alto e repentino quebrou o silêncio concentrado da sala. 4 homens entraram abruptamente no local durante a transmissão ao vivo de um sábado à tarde, portando armas e objetos cortantes, transformando em segundos um evento de entretenimento em uma situação de caos e tensão generalizada. 4 men armed with guns and machetes stormed in on live television Saturday afternoon. 4 homens mascarados invadiram o local correndo, e o caos se instaurou em questão de segundos. Um dos invasores empunhava um objeto cortante, levando jogadores e funcionários a se abrigarem debaixo das mesas, enquanto fichas e cartas se espalhavam pelo salão em meio à confusão. As câmeras permaneceram ativas, registrando toda a situação e transmitindo o ocorrido ao vivo para espectadores ao redor do mundo. Pelos movimentos do grupo, ficou claro que o interesse não estava nos jogadores. Eles seguiram diretamente para a área de inscrição, onde o torneio mantinha as bolsas com o dinheiro destinado às premiações. Um segurança tentou intervir, dando início a um confronto tenso e desorganizado. Apesar da tentativa de contenção, os assaltantes conseguiram recolher a maior quantia possível antes de fugir rapidamente pelo saguão, deixando para trás um ambiente marcado pelo choque e pela desordem. Security guards put up a fight, but the robbers got away with about $300,000 in euros. Desaparecendo pelas ruas de Berlim, com aproximadamente 252 mil euros, por um breve momento, os criminosos acreditaram ter cometido o crime perfeito. Mas logo, os investigadores descobriram um erro gritante. Um dos ladrões havia se inscrito no torneio usando seu nome verdadeiro, com o objetivo de estudar o layout do local e aprender os padrões de segurança. Os investigadores também passaram a verificar se algum funcionário interno teria avisado os assaltantes sobre o melhor momento para roubar o dinheiro. Cerca de 10 dias depois, um dos envolvidos decidiu se entregar à polícia e admitiu sua participação, fornecendo informações que levaram à identificação dos demais integrantes do grupo. Ao todo, 6 pessoas foram detidas, incluindo um dos responsáveis pelo planejamento do assalto. Todos os envolvidos foram levados a julgamento e receberam condenações que variaram entre 3 e 6 anos de prisão. A maior parte do dinheiro levado nunca chegou a ser recuperada pelas autoridades. Apesar do impacto causado pelo crime, o torneio foi retomado ainda naquele mesmo dia e seguiu normalmente até o fim, com a vitória de Kevin McPhee, que recebeu o prêmio principal de 1 milhão de euros. Em 16 de junho de 1983, o jovem boxeador Billy Collins Jr., ainda invicto, subiu ao ringue do Madison Square Garden para enfrentar o porto-riquenho Luiz Resto. Com um cartel perfeito de 14 vitórias, Collins era o grande favorito da noite. Já Resto chegava desacreditado, acumulando 8 derrotas na carreira. Tudo indicava que seria apenas mais uma vitória na trajetória promissora de Collins. Mas o que aconteceu naquela luta mudaria sua vida para sempre. À medida que o combate avançava, algo parecia fora do normal. Resto começou a dominar Collins de forma brutal e inesperada, golpe após golpe, deixando o público em choque. Aquele não era o desfecho que ninguém esperava ver, e naquele momento, poucos imaginavam que havia algo muito errado acontecendo dentro do ringue. Após 10 rounds extremamente desgastantes, Resto foi declarado vencedor por decisão unânime dos juízes. As consequências para Collins eram visíveis e preocupantes. Ele havia absorvido mais de 400 golpes, e seus olhos estavam tão inchados que mal conseguiam se manter abertos. Ainda assim, Billy Collins Sr., que além de pai também atuava como treinador, percebeu imediatamente que havia algo fora do normal. Mesmo levando em conta a quantidade excessiva de golpes sofridos, o nível dos ferimentos não condizia com o que normalmente se via
em uma luta daquele tipo, levantando suspeitas sobre o que realmente havia acontecido dentro do ringue. Quando Resto se dirigiu ao corner de Collins ao fim da luta, seu treinador segurou suas luvas e percebeu imediatamente que algo não estava certo. O material interno parecia fino, como se parte do enchimento tivesse sido removida. Diante da suspeita de irregularidade, ele exigiu que as luvas de Resto fossem retiradas para verificação, iniciando um processo que rapidamente se transformaria em uma grande controvérsia no boxe. Nos dias seguintes ao combate, a Comissão Atlética do Estado de Nova York iniciou uma apuração sobre as luvas usadas por Resto e confirmou que o enchimento havia sido removido de forma intencional, tornando seus golpes muito mais perigosos do que o permitido. Como consequência, a vitória de Resto contra Collins foi anulada e ele acabou suspenso por tempo indeterminado. Seu treinador, Panama Lewis, amplamente apontado como responsável pela manipulação das luvas, teve a licença de boxe cassada de forma permanente, ficando banido de qualquer função no boxe americano pelo resto da vida. Embora a fraude envolvendo Luiz Resto e seu treinador tenha sido revelada e o resultado da luta oficialmente revertido, as consequências para Collins já eram irreversíveis. A agressão sofrida deixou o jovem, então, com 21 anos, com um grave deslocamento de retina, comprometendo seriamente sua visão e resultando em uma perda permanente. Essa condição encerrou de forma definitiva qualquer possibilidade de retorno aos ringues. Sem conseguir lidar com a realidade de ver sua carreira interrompida de maneira tão abrupta, Collins passou a enfrentar um profundo abalo emocional e começou a recorrer ao álcool. Menos de um ano após a luta, em 6 de março de 1984, ele se envolveu em um grave acidente de carro próximo à sua residência, em Nashville, no Tennessee. Collins não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do socorro. Investigações posteriores indicaram que o acidente não foi acidental, encerrando de forma trágica a história de um atleta cuja trajetória foi marcada por uma injustiça irreparável. 2 anos após a morte de Billy Collins Jr., Luiz Resto e seu treinador foram levados a julgamento por diversas acusações relacionadas àquela luta. O tribunal concluiu que a remoção deliberada do enchimento das luvas configurava agressão, resultando em uma condenação de 3 anos de prisão para Resto e 6 anos para Panama Lewis. À primeira vista, parecia que aquele seria o encerramento definitivo do escândalo. No entanto, anos depois, novas informações trouxeram à tona um aspecto ainda mais perturbador do caso. Em 2007, o cineasta Eric Draff iniciou a produção do documentário Assault in the Ring, dedicado a investigar em profundidade a luta entre Collins e Resto. Durante o processo, Draff confrontou Resto com a transcrição de uma entrevista policial que havia passado despercebida por muito tempo. No documento, Resto admitia que Panama Lewis havia levado suas luvas ao banheiro antes do combate, onde o enchimento foi removido intencionalmente, confirmando de forma definitiva a manipulação que mudou o destino de Billy Collins Jr. Como essa informação nunca havia sido apresentada formalmente durante o julgamento, Resto conseguiu sustentar por anos a versão de que desconhecia qualquer adulteração. No entanto, ao ser confrontado diretamente com a transcrição da entrevista policial, ele acabou admitindo que sabia do esquema desde o início. Resto também revelou que a manipulação não se limitou às luvas. Segundo ele, Panama Lewis teria molhado as bandagens de suas mãos com gesso antes da luta. Depois de seco, o material endurecia, criando uma superfície rígida, semelhante à pedra. Isso fazia com que seus golpes causassem danos muito maiores, ao mesmo tempo em que protegia suas próprias mãos, permitindo que ele continuasse atacando sem se ferir. Mesmo assim, as revelações não pararam por aí. Resto contou ainda que, durante o combate, Lewis lhe forneceu uma garrafa de água misturada com medicamento para asma triturado. A substância facilitava a respiração, aumentava a entrada de oxigênio e ampliava sua resistência física, oferecendo mais uma vantagem irregular em uma luta que já estava completamente comprometida. O que veio à tona mostrou que a fraude foi muito além da simples remoção do enchimento das luvas. Ficou evidente que Resto e sua equipe adotaram diversas medidas deliberadas, plenamente conscientes de que colocariam Collins em sério risco, tudo em busca da vitória a qualquer custo.
Mesmo após a confissão completa de Lou Resto sobre a real dimensão da trapaça, nem ele, nem Panama Lewis enfrentaram consequências legais adicionais, além das sentenças já aplicadas. Lewis faleceu em 2020, aos 75 anos. Resto, por sua vez, conseguiu mais tarde recuperar sua licença e voltou a atuar no boxe como treinador. Ainda assim, em meio à tragédia e ao sentimento persistente de injustiça, aquela luta acabou consolidando o legado de Billy Collins Jr. como um boxeador excepcionalmente resistente e talentoso. Mesmo enfrentando condições totalmente desleais, ele se recusou a desistir, permaneceu de pé até o fim e continuou respondendo aos golpes. Billy Collins Jr. passou a ser lembrado não pelo desfecho cruel de sua carreira, mas pela coragem, pela determinação e pela impressionante força de vontade demonstradas no ringue naquela noite. Se esse caso te prendeu até aqui, esse outro vídeo que está na tela vai mexer ainda mais com a sua cabeça. Eu sou o Alexandre e nos vemos no próximo vídeo.